João 3,13 não vai falar sobre pizza, mas vai falar sobre o pão da vida que é Jesus, amém? Amém? Ele é melhor do que pizza quentinha, Ele é tudo que a gente precisa. João 3,13, Jesus diz o seguinte, é o próprio Jesus falando: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E aqui Filho do Homem com H maiúsculo, está falando dele mesmo, o Filho de Deus, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa também que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Repete assim: Deus me ama, e Ele não está me julgando, Ele veio para me salvar. Amém? É muito forte esse texto. Aqui nós temos um resumo da Bíblia. Mas me chama a atenção algo que Jesus diz. Jesus diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, versículo 14, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Olha só que interessante, Jesus está falando de uma serpente que foi levantada no deserto, e Ele está falando que aquela serpente representava Ele, e que Ele também teria que ser levantado. Quando Ele fala de levantado, Ele está falando do dia que Ele estava deitado sobre uma cruz, e Ele foi levantado, pregado pelas mãos e pregado pelos pés. Ele ficou levantado, pendurado, esticado no madeiro, por 6 horas, agonizando até a morte. Quando ele fala que o Filho do Homem terá que ser levantado, ele está falando do dia da sua crucificação. E aqui ele está falando no ano antes dele ser crucificado. Então Jesus estava dizendo: olha, vai ter um dia que eu serei levantado, crucificado. E aí ele faz uma comparação, porque ele está falando com pessoas do povo judeu. E os judeus conheciam uma história antiga, de uma vez em que um profeta chamado Moisés, a pedido de Deus, levantou uma serpente no deserto. Você já ouviu essa história? É uma passagem muito interessante da Bíblia, eu quero ler com você, para que você entenda do que Jesus está falando. Se você entender do que Jesus está falando nesse texto, você vai receber da parte de Deus um entendimento mais profundo do que Jesus fez por você, e você vai desfrutar de bênçãos que Deus tem para você. Amém? Números capítulo 21, versículo 9, vai contar esta história. Números 21, versículo 4. É interessante que quanto mais nós conhecemos Deus e a palavra de Deus, mais livres nós somos, e mais nós desfrutamos das bênçãos de Deus. Uma pessoa que não conhece, vamos dizer assim, no mundo civil, que não conhece os seus direitos, ela não vai desfrutar de muitos direitos, porque ela não sabe os direitos que ela tem. Eu sou professor, e uma das coisas que a gente estuda quando faz faculdade na área da educação é direito educacional. Depois eu fiz algumas cadeiras no direito, fiz alguns cursos nessa área e eu aprendi muito sobre as leis. Às vezes algumas pessoas me dizem: pastor, eu quero que o senhor ore, porque eu tenho um filho pequeno e não tem vaga para ele na creche.
Eu digo, olha minha filha, nós vamos orar. Mas diante da lei no Brasil, não existe isso que não tem vaga na creche. Ele tem direito por lei. Então se não tem vaga, a prefeitura vai ter que comprar uma vaga numa creche. E o advogado pode entrar com a liminar e a criança vai em até 48 horas ganhar uma vaga. É assim. Porque está na lei. E o que está na lei tem que ser cumprido. Agora, se eu não conheço a lei, eu não desfruto dos benefícios da lei. Vocês estão me entendendo? Mesma coisa é a palavra de Deus. Quando eu leio algo na palavra que eu não entendo, eu tenho que buscar entendimento. Porque ali tem um segredo de alguma bênção que Deus tem para mim. E que muitas vezes eu não estou desfrutando, amém? Por isso que nós, pastores, a gente ensina a Bíblia. Porque na palavra de Deus está as fontes da vida. Tudo que nós precisamos está na palavra, amém? Quero incentivar você a estudar mais a Bíblia, a ler, a aprender, a ouvir, a anotar, trazer sua Bíblia. Né? Esses dias uma irmã disse, pastor, eu queria tanto fazer isso, mas eu sou analfabeta. Ela me mandou um áudio. Daí eu respondi com uma mensagem escrita dela, disse, pastor, quero confessar, eu sou analfabeta. Eu queria ler a Bíblia que vocês falam, mas eu não posso. Daí eu disse, você não pode ler, né? Por enquanto, talvez você aprenda a ler. Mas você faz uma boa coisa, você está ouvindo a palavra. E ela disse, eu gosto de ouvir o devocional, de ouvir as pregações, eu ouço 2, 3 vezes, porque eu decoro a palavra na minha cabeça, ela disse. Eu conheço uma irmã lá de Canudos, a irmã Maria, talvez esteja nos assistindo agora ela mora lá em Portão. Ela e o irmão Jesus, são um casal muito querido, ele já faleceu, já está com o Senhor. Ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. E era o sonho dela aprender a ler para ler a Bíblia. E é uma pessoa assim, cheia de Deus. É muito lindo assim o que Deus fez na vida deles. Então eu quero incentivar você a ler a Escritura. Nela estão bênçãos. E quando Jesus diz, como o Filho do Homem foi levantado, como a serpente foi levantada, o Filho do Homem será levantado, tem um segredo aqui para nós. Eu quero que você entenda do que Jesus está falando. Em Números capítulo 21, versículo 4, conta essa história que aconteceu com o povo de Israel. É uma história que aconteceu quando eles saíram do Egito. Vocês devem lembrar que Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus mandou as 10 pragas, porque Faraó não queria libertar o povo. Deus abriu o mar vermelho. Deus mandava o maná todos os dias do céu, o pão de cada dia que caía do céu. Literalmente. Deus estava com eles, mandando água todo dia. E aí no meio desse caminho, olha o que diz o versículo 4. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom, porque o povo se tornou impaciente. Repete comigo, impaciente, no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que nos fizeste sair do Egito, para que viéssemos a morrer neste deserto, onde não há nem pão e nem água? E a nossa alma está farta, enjoada deste pão vil. Olha que coisa, gente. Eles eram escravos. Eles apanhavam todo dia nas costas. Não tinham nada. Faraó mandava matar até os filhos deles. Algo horrível. Eram escravos, dominados. E agora quando saem do Egito, Deus faz tudo isso. No caminho eles começam a ficar ingratos. Lá tinha comida melhor. Deus tinha prometido uma terra para eles. O deserto não era a terra prometida, mas era o caminho para chegar na terra prometida. Mas no caminho eles começaram a ficar cheios de si mesmos. Por que a gente saiu de lá para agora estar aqui sofrendo? E esse pão que Deus me dá é um pão vil. Estou enjoado dessa comida. Às vezes eu falo para minha filha, né? Nossos filhos têm algumas coisas que nós não tínhamos quando éramos crianças. Desses dias ela chegou em casa e disse, pai, não tem nada para comer. Eu disse, meu Deus, a geladeira deve estar vazia. Eu abri, está cheio de coisa na geladeira, cheio de coisa nos armários. Eu disse, filha, está cheio de coisa. Mas não tem nada que eu goste.
Ela queria bolachinha recheada, queria uns negócios assim, né? Que nem era para ela comer, está cheio de fruta ali. Ah, mas é que fruta não é agora. Sabe, nós nos fartamos, nós nos tornamos às vezes ingratos. Você orou e pediu a Deus um emprego, Deus te deu, e daqui a pouco, ai Deus, esse emprego que tu me deu, não aguento mais esse chefe. Tu lembra quando tu estava desempregado? Lembra como é que era quando tu não tinha para pagar os boletos? Lembra como é que era antes? Às vezes a gente se torna ingrato, gente, no caminho. E às vezes a gente começa até a falar contra Deus. Onde está Deus? Que não acontece como eu quero. Deus está te dando ar, está te dando força para trabalhar todo dia. Deus está cuidando de ti e você cheio de ingratidão. Fura o pneu, Deus me abandonou. Só pode ter sido. Às vezes é Deus te livrando de um acidente ali na esquina. E a gente começa a se fartar, a gente começa a ficar indignado, a se encher das nossas coisas, das nossas indignações, queremos no nosso tempo. Eles murmuraram, repete comigo assim: murmuração é pecado. E ali, olha que interessante, eles falaram contra Deus e contra o líder. Cuidado quando você começa a falar mal das pessoas que estão cuidando de você. Cuidado quando você enche o seu coração para falar mal de pessoas que Deus levantou para cuidar de você. Moisés não era um homem perfeito, mas ele dedicou sua vida para cuidar deles. Então, tem muitas pessoas sofrendo porque estão falando o que não devem. E aqui, olha o que acontece então, versículo 6. Então o Senhor Deus mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: temos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Sabe, eu acho interessante isso. O povo reconhece o pecado. O começo de toda a vitória é eu e você reconhecemos o nosso pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. Nós somos todos pecadores. Só que alguns pecam numa área, outros pecam na outra. Alguns pecam em todas. Mas nós somos pecadores, e às vezes é o nosso pecado que está abrindo portas para desgraça na nossa vida. E aqui eles começam bem, depois de ter errado, eles começam com arrependimento. Eles percebem, opa, tem algo errado acontecendo, nós temos que confessar o pecado. Então eles vão a Moisés e confessam: pecamos, inclusive a gente estava falando mal de ti, Moisés. Perdoa. E aí peça a Deus que nos perdoe, que tire as serpentes. Então, versículo 7 ainda. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor Deus a Moisés. Aqui vem a parte mais interessante. Faça uma serpente abrasadora. Faça uma serpente abrasadora. Ponha ela sobre uma haste. E será que todo que tiver sido mordido e olhar para a serpente, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e pôs ela sobre uma haste. E sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava para a serpente de bronze, e ficava sarado. Amém? Olha que interessante o que Deus faz. O que estava picando eles? A serpente. A serpente veio por causa do quê? Por causa do pecado. A serpente então, ela era o resultado do pecado. Por causa do pecado, vinha a serpente que era a condenação. A serpente representava o castigo que eles mereciam. Representava o mal que veio por causa do pecado.
A serpente representava a maldição que vem por causa do pecado. E o que Deus diz para Moisés? Moisés, faça uma serpente de bronze, igual a essas serpentes que vêm, e você vai pendurar ela numa haste, numa madeira bem alta no meio do acampamento. Imagina uma haste que nem essa, com uma serpente enrolada. E olha o que Deus diz: quando alguém for picado, a pessoa saiu do acampamento, vem a serpente e pica. O que a pessoa tinha que fazer? Ela tinha que olhar para a serpente da haste, levantar os olhos e olhar. Era uma haste bem alta, e quem olhasse para a serpente ficava curado. Olha que interessante, as serpentes não pararam de circular no meio do povo, porque as serpentes eram resultado do pecado. Mas Deus resolveu o problema do pecado com um antídoto. Aquela serpente pendurada era como se representasse a morte da serpente, a derrota do pecado. Ela representava uma serpente que foi derrotada, foi pendurada, estava morta, não tinha vida. Mas olhando para ela, olhando para aquela serpente, eu era curado. Então eu imagino a cena, uma pessoa andando no acampamento, vinha uma serpente e picava ela ia andando em direção àquela haste, olhando para a haste, e ela ia ficando curada. Agora, havia uma exigência, a pessoa precisava olhar para a serpente. Se ela dissesse assim, não, isso aí não tem poder, ela não ficaria curada. Ela precisava olhar para a serpente. E aí então ela ficava sarada. Essa serpente, gente, lá no Antigo Testamento, ela é um anúncio prévio do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a serpente representa o pecado de toda a humanidade. Eu falei antes que somos todos pecadores. Sim, somos todos nós. E por causa do nosso pecado, nós estaríamos todos condenados ao inferno. Desde agora, distantes de Deus, para sempre. A condenação não é para alguns, estava toda a humanidade condenada. Você, eu e qualquer pessoa, os que a gente acha melhorzinho e os piorzinhos, todos condenados. Mas Deus decidiu pagar o preço da nossa condenação, quando Cristo se fez pecado por nós. Quando você olhava para Jesus na cruz, o que nós enxergávamos? Se nós estivéssemos hoje, transportados aí 2000 anos para trás, e nós fôssemos lá para o dia da crucificação, você olhando para Jesus, você não veria a aparência de um homem santo, você veria a aparência de um criminoso. Porque eram criminosos que eram presos em madeiros, em cruzes. Eram só os piores malfeitores, sequestradores, assaltantes, assassinos, pedófilos. Eram os piores que eram colocados nas cruzes. Quando Jesus foi colocado numa cruz, ele estava representando todo o pecado da humanidade. E mais que representando, ele estava levando sobre si. Ele representava a própria maldição. A Bíblia diz que ele se fez maldito por nós. Ele se fez pecado por nós. Quando você olha para Jesus na cruz, você não vê o santo de Deus, você vê o pecador que carregou todos os pecados da humanidade. Ele se fez pecado apesar de não ter nenhum pecado, por isso ele foi ressurreto. Ele é santo. Mas veja que naquela hora da cruz, quando Jesus estava na cruz, o que Jesus disse para Deus na agonia dele? Deus meu, por que me abandonaste? Naquela hora, foi a primeira vez na vida de Jesus que ele sentiu a presença de Deus se afastando dele. E sabe por que a presença de Deus se afastou? Porque pela primeira vez na vida de Jesus, ele se sentiu como se sente um homem pecador, sem a presença de Deus. Quando estamos no pecado, a presença de Deus se afasta de nós. Jesus uma única vez na vida sentiu essa falta da presença de Deus. E ele disse, Deus meu, por que me abandonaste?
E nós às vezes vivemos a vida inteira quase sem a presença de Deus, achando normal viver no pecado, achando normal brincar com as coisas erradas. Voltamos ao texto de João 3, 13 e 14. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Aquela serpente representava a obra de Jesus. Pastor, você falou que tinha uma bênção para mim nisso. Tem. Uma grande bênção. Veja que a serpente, quem olhasse para ela, tinha os efeitos da outra serpente desfeitos. Quem olha para Jesus tem o perdão total dos seus pecados. Quem olha para Jesus tem uma nova vida. Os efeitos da maldição são desfeitos. Os efeitos do pecado são desfeitos. Os efeitos da transgressão são desfeitos. E não há bênção maior do que essa para as nossas vidas. Porque todo o mal que vivemos é fruto do pecado. Antes do pecado nós vivíamos na presença gloriosa de Deus, lá no jardim do Éden. Quando o pecado é retirado da vida de um homem, ele volta a viver na presença gloriosa de Deus. E na presença de Deus há tudo o que nós precisamos. Tem pessoas que só de chegar perto da presença de Deus já são curadas, já são libertas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu não quero que você apenas receba uma bênção por estar perto da presença de Deus. Sim, você pode vir até nós, aos pastores, e você estar passando por uma luta, e aí nós vamos orar, e a presença de Deus que está em nós vai tomar a sua vida, e você será curado. Mas eu quero te dividir contigo algo maior. Eu não quero apenas te dar um pouquinho da bênção. Eu quero que a presença de Deus habite em você. Eu quero que a presença do Deus vivo venha morar dentro de você. E aí você, cheio de Deus, será vencedor por onde você passar. Não será apenas uma vitória de uma doença que você tem hoje. Será a alegria de ter aquele que é a própria saúde em pessoa dentro de você. Aquele que é a essência da vida, aquele que é o sopro da vida vai habitar em você. E quem tem a vida não precisa de mais nada. Você nunca mais vai andar por aí tateando no escuro, procurando onde está Deus, procurando um amor que preenche o seu coração em homens, em noite, em festa. Você nunca mais vai sair por aí desesperado atrás de algo, porque tudo que você precisa vai estar dentro de você. O próprio Deus, o próprio gerador da vida, morando dentro de você. É isso que Jesus propõe. Olha para a serpente levantada no deserto, olha para o Cristo vivo, e você recebe o apagar de todas as maldições que o pecado trazia. Pastor, o que é pecado? É tudo que vai contra a natureza e a vontade de Deus. Quem sabe até hoje você tem olhado para coisas erradas. Quem sabe você tem olhado com um olhar de crítica para pessoas. Quem sabe você tem olhado com um olhar de mágoa. Quem sabe você tem olhado com um olhar de cobiça, querendo o que é dos outros. Quem sabe você tem olhado com um olhar impuro, pornográfico, sujo. Quem sabe você tem emprestado os seus olhos ao pecado e pelos seus olhos o mal tem entrado. Mas hoje eu convido você a olhar para a cruz, a olhar para Cristo, e olhando para Ele, os teus pecados são perdoados, e você é purificado de toda injustiça. Olhe para Cristo. E você vai dizer, pastor, mas onde está Cristo para que eu olhe para Ele? Ele está bem perto de você. Paulo diz que ainda que tateando, venhamos a procurá-lo, nós o encontraremos, porque Ele está bem próximo de nós. Você não vai olhar Jesus com esses olhos aqui, você vai olhar Jesus com os olhos do coração. Você vai olhar para Jesus, significa colocar a sua fé nele, colocar a sua esperança nele. Talvez você diga, pastor, eu já confessei Jesus como meu Salvador, já confessei Jesus como meu Senhor, eu acredito em Jesus. Isso é uma parte importante, esse é o começo.
Mas confessar Jesus como seu Salvador e apenas acreditar que Jesus existiu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, não basta. Porque fé significa eu ter comunhão com Ele. Significa eu me entregar a Ele. A pergunta é: você já entregou-se ao Senhor? Significa renunciar, é morrer para você, é dizer eu não quero mais ser como eu era, porque exige arrependimento. Jesus disse: quem não nascer de novo não entra no reino dos céus. Para nascer de novo tem que morrer. Mas quando você morre para essa vida, você recebe a maior das vidas. Eu me lembro pequenininho, meu pai fazia comigo aquele experimento do feijão. Pegava o feijãozinho e colocava lá no algodão ou na terra, né? E ele deixava um feijãozinho do lado de fora e um feijãozinho dentro. E aquele feijãozinho que a gente colocava na umidade, colocava lá dentro, quando você olhar ele, daqui a alguns dias ele vai estar todo feio, ele vai começar a se como que enrugar, depois ele vai se arrebentar no meio, depois vai sair de dentro dele uma pontinha, e aquela pontinha vai virando uma raiz, e vai virando um negócio esquisito, e daqui a pouco sai um broto. E aí você olha, cadê o feijão? O feijão se acabou. Mas ali surge uma planta, surge uma vida nova. Agora, se o feijão fica seco na terra, ele continua inteiro, ele não morreu, ele não produz nada. Ele é inútil. Essa noite Deus está chamando você para um passo além. Deus está chamando você a se entregar a Ele. Deus está chamando você a olhar para a cruz. Olhar para a cruz significa dizer: sim, eu sou pecador. Sim, eu estava condenado. Sim, eu merecia a morte. Mas Ele tomou o meu lugar. Ele morreu por mim. Ele me ama e eu me entrego a Ele. Eu sou pecador, mas há um Deus que me ama. Oh, e nele eu tenho tudo o que eu preciso. Se Deus nos deu o seu próprio Filho, será que Ele não nos dará todas essas pequenas coisas que precisamos? O que você precisa? Um emprego? Fichinha para Deus. Uma cura do corpo físico? Fichinha para Deus. O que você precisa? Que seu marido volte, que a sua família seja restaurada. O que você precisa? Que seu filho se converta. Para Deus nada é impossível. Há um Deus poderoso que estala seus dedos e as coisas acontecem. Há um Deus poderoso e o que Ele espera hoje à noite é um coração entregue. Quando você entrega o seu coração, o Senhor toma o seu coração, o Senhor entra dentro do seu coração e a vida de Deus habita em você. Quando a vida de Deus habita em ti, o medo vai embora, porque não há mais condenação. Sabe, eu imagino as criancinhas andando naquele pátio lá onde Israel estava. Elas nem saíam de casa porque elas tinham medo das cobras. Mas agora, elas sabiam que existia um antídoto. Filho, pode ir lá fora brincar. Pode ir lá fora, se uma serpentezinha te pegar não tem problema. Tu vai olhar para aquela haste e tu vai ser curado na hora. Cristo se fez pecado para derrotar o nosso pecado. Cristo carregou sobre si a nossa dor para tirar a nossa dor. Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e sofreu para tirar as nossas enfermidades. Cristo perdeu a paz na cruz para nos dar paz. Ele foi condenado para tirar a nossa condenação. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui essa noite que guardam alguma condenação no coração. Talvez no passado você errou. Talvez você falhou com Deus, contigo mesmo ou com alguém que você amava. E talvez lá dentro tem uma vozinha que diz que você não tem perdão, que você não merece a presença de Deus. Quem sabe você não consegue nem externar o que você sente, mas você pensa assim: digamos que Deus é essa guitarra, eu não vou pegar, eu não vou tocar, eu vou chegar um pouquinho perto, tá bom, porque eu não tenho direito de tocar. Eu quero dizer para você que o preço da dívida foi pago totalmente. O preço da condenação foi pago. Jesus levou a nossa condenação.
E pela sua cruz está liberada a bênção sobre todos os que nele creem. Aquele que nele crê, recebe a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Troca pelo teu nome. Vamos fazer isso? Diz assim. Cada um diz o seu nome. Porque Deus amou o Dionísio. Diga isso, diga o seu nome. Porque Deus amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele que olhar para a cruz não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje você sai daqui não apenas com uma bênção passageira, mas com a vida eterna habitando em você. É paz que você recebe de Deus. Tinha problema para dormir à noite? Você não vai mais ter a partir de hoje, porque o Deus Criador do céu e da terra mora dentro de você a partir de hoje. Tinha dificuldade para perdoar os outros? Essa noite eu digo que Deus perdoou todos os teus pecados, e você vai conseguir perdoar as pessoas. Você não enxergava esperança para o futuro? O futuro foi Deus que te deu. E se Deus te deu um futuro, é porque Ele tem planos para ti. Se já tivesse acabado os planos de Deus, Ele já tinha te levado. Você está aqui porque tem planos. Deus tem futuro para você e esperança. Deus tem futuro para você e esperança. Porque Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Entregue-se a Jesus essa noite. Quem sabe você andou longe do Senhor. Olhe para a cruz hoje de novo. Talvez por um tempo você não olhou mais para a cruz e as serpentes foram te pegando. Quem sabe você está à beira da morte espiritual. Ainda dá tempo de levantar a cabeça e olhar para a cruz. Eu imagino um certo homem, talvez picado pela serpente, não sabia da serpente de bronze, e talvez caído no chão, pronto para morrer. Alguém lhe avisa: olha para lá, só olha para lá, e tu vai ser curado. E ele talvez no seu último suspiro estendeu o canto do olho na direção da serpente de bronze e ficou curado. Não importa quão grave foram os seus pecados, mais poderoso é o sangue de Jesus do que todos eles. Mas arrependa-se essa noite. Confesse ao Senhor. Não guarde nada, porque os teus pecados são terríveis diante de Deus. Te afastam de Deus, são teus inimigos. O maior inimigo do homem é o próprio pecado que está em nós. Quando nós derrotamos o pecado, nós estamos livres. E nós não podemos fazer isso sozinhos, mas olhando para a cruz todos os dias nós podemos. Quando é que eu preciso olhar para a cruz? Todos os dias. Amém? Quando que eu preciso me converter? Todos os dias. Feche teus olhos, Jesus está aqui. Ele é poderoso para fazer mais do que você pensa. Ele trouxe você aqui, Ele trouxe você que está online conosco, porque Ele quer manifestar o amor dEle na tua vida, a bondade dEle. Fala com Deus nesse momento. Você que está com os olhos fechados, põe a tua vida na balança. Será que tem serpentes picando você? Será que você tem deixado o pecado trazer desgraça? Será que o inimigo encontrou uma brecha para entrar na sua vida? Arrependa-se hoje. Peça perdão ao Senhor. Ele diz que aquele que se arrepende alcança misericórdia. Peça perdão por seus olhos terem olhado o que não deve, por sua mão ter tocado o que não deve, por você ter pego no que não devia, o que não era seu. Peça perdão por palavras que você falou. Quem sabe você brigou com alguém, quem sabe você ofendeu alguém, quem sabe você se revoltou contra Deus, reclamando da vida que você tem. Peça perdão ao Senhor.
Peça perdão ao Senhor. Ele está aqui com braços de amor para perdoar. Ele não veio para julgar nem para condenar, Ele veio para salvar o perdido. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti esta noite. Somos pecadores diante de um Deus santo e de um Deus que nos ama. Senhor, nós nos humilhamos na Tua presença e pedimos: tem misericórdia de nós. Pelo sangue de Cristo na cruz, perdoa, Pai, esta noite todos os nossos pecados e todas as nossas ofensas. Lava-nos, Senhor, esta noite. Senhor, nós pedimos: purifica as nossas vidas. E se temos deixado alguma brecha para serpentes entrarem na nossa casa, pedimos: Senhor, ajuda-nos a fechar essas brechas. Não queremos deixar Satanás entrar na nossa casa, destruir o nosso lar. Perdoa, Senhor, esse marido que tem flertado com uma mulher que não é dele. Perdoa, Senhor, esta mulher que tem desejado o que não é dela. Perdoa, Senhor, as ofensas que dizemos uns para os outros. Perdoa, Senhor, os nossos pecados dos olhos, da mente. Lava-nos, Senhor. Oh, Deus está aqui. Há uma presença de Deus aqui, há uma presença de Deus aqui. O Senhor quer curar os enfermos esta noite. O Senhor quer libertar os cativos. Ninguém sairá desse lugar preso, você sairá desse lugar livre. Mas há um convite à salvação, à reconciliação. Jesus está perguntando: você quer entregar sua vida a mim? Você quer olhar para mim como seu único Senhor? Você quer entregar-se a mim? Quem sabe você andou distante, mas você quer voltar aos meus caminhos. Eu quero fazer um convite à salvação. Se hoje você quer entregar a sua vida a Jesus, fique de pé onde você está. Eu quero orar por você especificamente e declarar um tempo novo na sua vida. Declarar que as maldições ficam para trás, que uma bênção vem sobre você. Fique de pé, não tenha vergonha. Deus está tocando pessoas aqui esta noite. Pessoas, a reconciliação, a um tempo novo com Deus. Oh, Deus está trazendo de volta filhos amados. Ele foi longe buscar essa ovelha. Ele foi longe te buscar, mulher, homem. Ele deixou as 99 no aprisco por tua causa. Ele foi atrás de você, ó dracma perdida. O Senhor foi à tua busca. O Senhor te ama, mulher. O Senhor te ama, jovem. Você que está de pé, algum irmão vai chegar do teu lado agora. Eu vou pedir que os obreiros nos ajudem. Aqueles que servem conosco aqui, os pastores. Os irmãos da recepção podem nos ajudar também, da secretaria. Alguém vai chegar do teu lado agora para te abraçar. Temos essas irmãs aqui, ali. Vamos orar juntos. Alguém vai chegar do teu lado para nós orarmos por você agora. Foi na cruz, foi na cruz. Ali, irmão, Carlinhos. Onde um dia eu vi. Você que está de pé, nós vamos fazer uma oração juntos. Meus pecados castigados em Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, esta noite eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a Ti toda a minha vida. Recebe-me, Senhor, como Teu filho, Tua filha. Põe em mim o Teu Espírito e transforma a minha vida. Diga assim: Senhor, eu recebo a Tua paz, o Teu perdão e o Teu Espírito Santo sobre mim. Nós abençoamos você que ficou de pé. Nós declaramos em nome de Jesus: sua vida é renovada esta noite. Toda maldição é quebrada. Seu passado é apagado. Eis que um tempo novo se levanta sobre a sua vida. Nós abençoamos você e nós declaramos desligada toda maldição.